Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Espera-se que as crianças tenham alguma semelhança com seus pais. Os filhos de Deus, nascidos do mais grandioso de todos os pais, regenerados pela energia onipotente do Espírito Divino, certamente terão um alto grau de semelhança com seu Pai Celestial. Não podemos ser como Deus em muitos dos seus atributos divinos, pois eles são únicos e incomunicáveis. Não nos é possível exercer o seu poder ou possuir o seu conhecimento infinito. Nem podemos ser independentes e autoexistentes, ou possuidores de soberania ou adoração. O homem nunca poderá ser tão expressamente a imagem do Pai como Jesus é, pois ele é, num sentido misterioso, o Filho unigênito de Deus. Podemos imitar a Deus, entretanto, em muitos de seus atributos, principalmente aqueles de tipo moral e espiritual. Devemos, nessas qualidades, ser imitadores de Deus como filhos queridos, ou nossa linhagem celestial não poderá ser identificada. O ponto mencionado no texto nunca deve ser questionado, pois se isso for duvidoso, nosso relacionamento filial com Deus não será comprovado. Devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, esse Espírito divino que está sempre com o Pai e o Filho. Deve estar sempre conosco para que sejamos guiados, instruídos, impelidos, vivificados, atuados e influenciados por Ele. Ou então não devemos ousar pensar que somos filhos de Deus. A ideia de uma paternidade divina que se estende a toda a humanidade não parece ter sido reconhecida pelo apóstolo Paulo neste texto, de qualquer forma. Aqui a paternidade é para alguns, não para todos, e o texto discrimina entre todos os que são guiados pelo Espírito de Deus e o resto da humanidade que não está sob tal influência. Nós, homens, que somos desprovidos do Espírito Santo, existe outro Espírito, e esse outro Espírito os distingue como filhos de outro Pai. Eles são de seu pai, o diabo, pelas obras que praticam. Houve duas sementes desde o início, a semente da mulher e a semente da serpente, e é falso e imoral acreditar que Deus mantém a mesma relação com as duas famílias opostas. Não, meus irmãos, nosso Pai que estás no céu não deve ser reivindicado como Pai pelos incrédulos, pois para eles Jesus diz expressamente: se Deus fosse seu Pai, vocês me amariam. O texto nos fornece um teste muito simples, mas preciso e decisivo, que faremos bem em usar em nós mesmos. Deveria ser empregado para experimentar cada um de nós, se tivesse dito: todos os que foram batizados são filhos de Deus. Poderíamos ter nos contentado em sentar-nos facilmente em nossos lugares. Se tivesse dito: todos os que comem e bebem na festa sagrada da comunhão cristã são filhos de Deus, poderíamos ter nos lembrado de, há pouco tempo atrás, estávamos sentados com os santos ao redor da mesa da comunhão. Se a prática de certos atos externos, ou a expressão de certas orações, ou a confissão de princípios ortodoxos, ou a abstinência dos vícios mais grosseiros, tivessem se tornado a marca real e o selo celestial dos filhos de Deus, poderíamos ter ficado tranquilos depois de verificar que estamos corretos quanto a essas coisas. Se estarmos unidos a uma igreja sincera e sermos membros de uma comunidade fiel tivesse sido divinamente ordenado para ser um certificado inquestionável de filiação ao Senhor Altíssimo, poderíamos ter ficado perfeitamente satisfeitos sem nos colocarmos no cadinho. Mas, uma vez que essas coisas não estão assim organizadas, confio que nenhum de nós será tão imprudente a ponto de negligenciar o exame que o texto sugere a toda mente prudente. Venham, meus irmãos, não tomem nada como garantido em um negócio tão importante
como os interesses eternos da sua alma, mas procurem evidências e cuidem do assunto como os sábios chefes de família fariam se todos os seus bens estivessem em jogo. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus não são os seus filhos. Portanto, procurem e vejam que espírito há em vocês, para que possam saber de quem vocês são filhos. Primeiro, para onde o Espírito de Deus leva os filhos de Deus? Primeiro de tudo, ele os leva ao arrependimento. Um dos primeiros atos do Espírito Santo é guiar os filhos de Deus ao propiciatório com lágrimas nos olhos. Ele nos conduz às abomináveis câmaras de imagens ocultas em nossa natureza decaída, desata porta após porta e expõe diante de nossos olhos iluminados os lugares secretos poluídos com ídolos e imagens repugnantes retratadas nas paredes. Ele aponta com suas mãos de luz os deuses ídolos, as imagens do ciúme e as coisas impuras e abomináveis dentro de nossa natureza, e assim ele nos surpreende até a humildade. Não poderíamos ter acreditado que tais coisas más assombravam nossas almas, mas suas descobertas nos enganam e corrigem nossas estimativas arrogantes de nós mesmos. Então, com o mesmo dedo, ele aponta para a nossa vida passada e nos mostra as manchas, os erros, os pecados intencionais, os pecados da ignorância, as transgressões agravadas, as ofensas contra a luz e o conhecimento que têm prejudicado a nossa carreira desde a nossa juventude. E enquanto anteriormente olhávamos as páginas da nossa vida e as considerávamos justas, quando o Espírito nos conduziu à luz, vemos quão negra tem sido a nossa história e cheias de vergonha e terror. Clamamos a Deus para que podemos confessar nossos pecados e reconhecer que se Ele nos jogasse no inferno, não seria mais do que merecemos. Querido amigo, o Espírito Santo alguma vez o conduziu ao banco do arrependimento? Ele alguma vez fez com que você visse quão vilmente você tratou seu Deus e quão vergonhosamente você negligenciou seu Salvador? Ele alguma vez fez você se lamentar por suas iniquidades? Não há caminho para o céu senão pela cruz que chora. Aquele que nunca sentiu o peso de seu pecado, ainda assim será esmagado sob o seu enorme peso quando, como um penhasco cambaleante na hora terrível do julgamento, ele cairá sobre ele e o reduzirá a pó. Ninguém jamais vai para a câmara do verdadeiro arrependimento até que o Espírito Santo o conduza até lá. Mas todo filho de Deus sabe o que olhar para aquele a quem trapassou e lamentar por seu pecado. A santa tristeza pelo pecado é tão indispensável quanto a fé no sangue expiatório, e o mesmo Espírito que nos dá paz através do grande sacrifício também opera em nós uma dor sincera por termos entristecido o Senhor. Se você, desde a sua juventude, nunca sentiu qualquer luto especial pelo pecado, então que Deus comece a obra da graça em seu coração, pois a salvação certamente não é operada em você. Você deve ter arrependimento, pois o arrependimento é absolutamente necessário para a vida divina. A menos que você se arrependa, todos vocês também perecerão. O pródigo deve gritar: Pai, eu pequei. O publicano deve bater no peito e orar: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Tanto destruir uma das válvulas do coração e ainda se esperar viver como tirar o arrependimento, que é companheiro de vida inseparável da fé. Uma fé de olhos secos não é fé alguma. Quando o homem tem o rosto voltado para Jesus, suas costas estão necessariamente voltadas para o seu pecado. Assim como procurar a primavera no jardim sem o floco de neve. Assim como procurar a graça no coração sem penitência. Aquela fé que não é acompanhada de arrependimento é uma fé espúria, e não a fé dos eleitos de Deus,
pois ninguém jamais confia em Cristo até sentir que precisa de um Salvador. E ele não pode ter sentido que precisa de um Salvador a menos que esteja cansado do peso do seu pecado. O Espírito Santo leva os homens primeiro ao arrependimento. Ele os leva, ao mesmo tempo, enquanto pensa um pouco de si mesmo, a pensar muito em Jesus. Você já foi levado à cruz, amado? Você já ficou ali e sentiu o fardo cair de seus ombros e rolar até o sepulcro do Redentor? Quando o Dr. Neale, o eminente ritualista, pegou o livro de John Bunyan, O Progresso do Peregrino, e o romanizou, ele representou o peregrino como chegando a um certo banho no qual ele foi mergulhado e lavado, e então seu fardo foi lavado. Ele explica que este é o banho do batismo. Embora eu nunca tenha visto em nenhuma igreja ritualística um batistério grande o suficiente para lavar um peregrino. Contudo, de acordo com essa edição adulterada da alegoria, Cristão foi lavado na pia do batismo e todos os seus pecados foram removidos. Esse é o modo da alta igreja de se livrar do pecado. O caminho de John Bunyan, o verdadeiro caminho, é perder o controle na cruz. Agora, marque o que aconteceu. De acordo com o livro do Dr. Neale, O Progresso do Peregrino, esse fardo cresceu novamente nas costas do peregrino, e não me admira que isso tenha acontecido, pois um fardo que o batismo pode remover certamente voltará. Mas o fardo que se perdeu na cruz nunca mais aparece para sempre. Não há purificação eficaz do pecado, exceto pela fé naquela expiação incomparável oferecida de uma vez por todas no madeiro sangrento. E todos os que são conduzidos até lá pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito de Deus nunca levou um homem a pensar pouco em Cristo e muito nos sacerdotes. O Espírito de Deus nunca levou um homem a pensar pouco no sangue expiatório e na simples fé nele e muito nas formas e cerimônias externas. O Espírito de Deus afunda o homem e levanta o Salvador. Ele está no alto. Ele me glorificará, disse Cristo sobre o Consolador. E esse, de fato, é o ofício do Consolador. Agora, meus queridos amigos, o Espírito já tornou o Senhor Jesus glorioso aos seus olhos? Irmãos, este é o ponto acima de todos os outros. Se o Espírito Santo nunca tornou Cristo precioso para você, você não sabe nada sobre ele. Se ele não exaltou Jesus e afundou suas próprias confidências, se ele não fez você sentir que Cristo é tudo o que você precisa e que você encontra mais do que tudo nele, então ele nunca operou uma mudança divina em seu coração. O arrependimento e a fé devem permanecer olhando para o Salvador sangrento. Caso contrário, a esperança nunca se unirá a ele e trará a paz como a sua companheira. Quando o Espírito glorificou Jesus, ele nos leva a conhecer outras verdades. O Espírito Santo conduz os filhos de Deus a toda a verdade. Outros se desviam após esta ou aquelas falsidades, mas as ovelhas de Deus não ouvirão a voz de líderes estranhos. Seus ouvidos estão fechados às suas lisonjas. A um estranho não seguirão, pois não conhece a voz de estranhos. Amado, nenhuma mentira pertence à verdade de Deus, e nenhum homem que recebe uma mentira foi conduzido a ele pelo Espírito de Deus. Diga o que quiser. Por outro lado, a verdade é como uma câmara fechada para o homem não regenerado. Ele pode ler o índice do precioso armazém, mas não pode entrar naquela sala secreta. Há alguém que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e a chave com a qual ele abre é o poder do Espírito Santo. Quando ele revela uma doutrina a um homem, o homem a aprende corretamente, mas nunca poderá conhecê-la de outra forma. Você pode ir para a faculdade e sentar-se aos pés do Gamaliel mais erudito da época, mas nunca poderá conhecer a verdade de Deus no coração, a menos que o Espírito Santo o ensine.
Nunca conhecemos uma verdade em seu poder até que ela seja gravada em nossa alma como um ferro quente, por uma experiência de seu poder, ou gravada como em latão pela revelação mística do Espírito. Somente o Espírito de Deus pode entrelaçar a verdade com o coração e torná-la parte integrante de nós mesmos, para que esteja em nós e nós estejamos nele. Você foi assim conduzido à verdade de Deus? Se sim, dê glória a Deus, pois assim o Espírito de Deus certifica a sua adoção. Os filhos de Deus são conduzidos não apenas ao conhecimento, mas ao amor. Eles são levados a sentir o calor do amor e também a ver a luz da verdade. O Espírito de Deus faz com que cada verdadeiro filho de Deus arda de amor pelo resto da família. Quem é estranho ao amor cristão é estranho à graça divina. Irmãos, temos nossas disputas, pois moramos onde deve acontecer a ofensa. Mas devemos ser lentos em nos ofender e ainda mais lentos em ofender, pois somos um em Cristo Jesus e nossos corações estão unidos pelo Espírito Santo. Presumo que nenhum homem honesto deve segurar a língua em relação a qualquer um dos erros do dia a dia. É uma maneira desonesta de cultivar facilidade para si mesmo e ganhar uma popularidade que não vale a pena ter. Devemos falar a verdade, quer ofendamos ou agradamos, mas isso deve ser feito com amor e por causa do amor. Deus nos salva daquela sugestão de Satanás que nos aconselha a falar apenas aquelas coisas suaves que agradam aos ouvidos dos homens, pois quem cede a esta persuasão é um traidor da verdade e das almas dos homens. O verdadeiro homem de Deus deve falar contra todos os caminhos maus e falsos, mas bate em seu coração uma forte afeição por causa do Filho de Deus, quaisquer que sejam seus erros e falhas. A faca do cirurgião é misericordiosamente cruel com o câncer, não por má vontade para com seu paciente, mas por um desejo honesto de beneficiá-lo. Precisamos cultivar essa fidelidade afetuosa. O amor aos santos é o símbolo dos santos. Existe uma igreja interna dos eleitos de Deus dentro de cada uma das denominações cristãs, e esta igreja é composta por homens espiritualmente iluminados, que conhecem a medula e o mistério do Evangelho. Sempre que se encontram, por mais diversificados que sejam os seus pontos de vista, reconhecem-se uns aos outros por uma espécie de código sagrado, o Espírito único, que os vivifica a todos igualmente, salta dentro deles ao reconhecer a única vida no seio dos outros. Apesar de suas divergências mentais, associações eclesiásticas e diferenças doutrinárias, os homens espirituais, assim que ouvem a senha e captam o sinal místico, clamam: "Dê-me sua mão, meu irmão, pois meu coração é igual ao seu coração." O Espírito de Deus me guiou e ele guiou você, e em nosso caminho caminhamos passo a passo juntos. Portanto, tenhamos comunhão uns com os outros, os forasteiros do acampamento, a multidão mista que sobe do Egito com nosso Israel, caiam tanto na luta quanto na luxúria. Mas os filhos do Deus vivo, que constituem a guarda central da arca do Senhor, são um em coração uns com os outros e devem ser assim. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. O Espírito Santo nos leva a um amor intenso pelas almas dos pecadores. Se alguém disser: "Não é da minha conta se os homens estão perdidos ou salvos", o Espírito de Deus nunca o levou a tal desumanidade. Se você realmente levar você à conclusão de que você pode ver a condenação de seus semelhantes com complacência ou indiferença, você pode ter certeza de que o Espírito de Deus nunca conduziu ele ou você nessa direção. O diabo tem mais a ver com a teologia impiedosa de alguns homens do que eles imaginam. Os olhos de Cristo choraram pela condenação do pecador. Que o Senhor nos salve de pensar nisso com qualquer outro espírito. Aquele que não ama o próximo, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Deus olha com satisfação para a ruína de nossa raça?
Ele não amou tanto os homens que deu seu Filho unigênito por eles? E ele fará com que seus próprios filhos sejam frios, estoicos, indiferentes à perda das almas humanas? Amado, se habitamos com Caim e clamarmos, sou eu o guardião do meu irmão? O Espírito de Deus nunca nos levou até lá. Ele nos leva à ternura, à simpatia, à compaixão e ao esforço choroso, se de alguma forma pudermos salvar alguns. Além disso, o Espírito de Deus conduz os filhos de Deus à santidade. Não tentarei definir o que é santidade. Isto é melhor visto na vida de homens santos. Isso pode ser visto em suas vidas? Amado, se você tem um espírito feroz e implacável, o Espírito Santo nunca o levou até lá. Se você é orgulhoso e arrogante, o Espírito Santo nunca o guiou. Se você é cobiçoso e desejoso de ganhos mundanos, o Espírito Santo nunca o levou até lá. Se você é falso em suas declarações e injusto em suas ações, o Espírito Santo nunca o levou até lá. Se ouço falar de um professor de religião no salão de batalha, se eu encontrar com o Filho de Deus misturando-se com os ímpios, usando sua fala e realizando as suas ações, estou convencido de que o Espírito Santo nunca o levou até lá. Mas se eu ver um homem vivendo como Cristo teria vivido, amoroso e terno, destemido, corajoso, honesto e em todas as coisas preocupado em manter uma boa consciência diante de Deus e dos homens, espero que o Espírito de Deus o tenha guiado. Se vejo aquele homem devoto diante de seu Deus e cheio de integridade diante de seus semelhantes, então espere e acredito que o Espírito de Deus é seu líder e influencia seu caráter. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra tais não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as afeições e concupiscências. Não desejo falar bruscamente, mas sinto que devo falar claramente e sinto-me obrigado a dizer que há demasiada hipocrisia entre os professos cristãos. Muitos usam o nome de cristãos e não têm mais nada que seja cristão. É lamentável que seja assim, mas assim é. Os falsos professantes rebaixaram o padrão do caráter cristão e tornaram a igreja tão semelhante ao mundo que é difícil dizer onde um começa e o outro termina. Exercemos a disciplina da igreja da melhor maneira que podemos, mas, apesar de tudo isso, há uma semente de maldade que não se desenvolve em pecado aberto e evidente, que não podemos remover pela disciplina, pois estamos proibidos de arrancar o joio, para não arrancarmos o trigo com eles. Homens e irmãos, devemos ser santos. Não adianta falarmos sobre sermões ortodoxos na crença. Devemos ser ortodoxos na vida. E se não o formos, o credo mais sólido só aumentará a nossa condenação. Ouço homens se vangloriarem de serem inconformistas até a espinha dorsal, como se essa fosse a questão essencial. Melhor ainda sermos cristãos de coração. De que adianta o inconformismo eclesiástico se o coração ainda está conformado com o mundo? Outro homem se gloriará por ser um conformista. Mas qual é a vantagem disso, a menos que ele seja conformado à imagem de Cristo? A santidade é a consideração principal. E se não formos conduzidos a ela pelo Espírito de santidade, também não seremos filhos de Deus. Além disso, o Espírito Santo conduz aqueles que são filhos de Deus à piedade vital, à essência mística da vida espiritual. Por exemplo, o Espírito Santo leva os santos à adoração, que é o sopro vital de suas almas, sempre que eles obtêm acesso verdadeiro ao propiciatório pelo seu poder. O Espírito Santo os leva a buscar palavra e abre seu entendimento para recebê-la. Ele os leva à meditação e à ruminação da verdade. Ele os leva à comunhão consigo mesmo e com o Filho de Deus. Ele os eleva imediatamente das preocupações mundanas
para as contemplações celestiais. Ele os leva para os lugares celestiais, onde Cristo está sentado à direita de Deus e onde seus santos reinam com ele. Amado, você já sentiu essas orientações? Estou falando deles, mas você os entende? Essas coisas são questões de experiência constante com você? É fácil dizer, sim, sei o que você quer dizer. Você o sentiu? Essas coisas do dia a dia estão com você? Assim como o Senhor vive, se você não foi levado à oração e à comunhão com Deus, o Espírito de Deus não está em você e você não é dele. Além disso, o Espírito de Deus conduz os filhos de Deus à utilidade, alguns em um caminho e outros em outro. Enquanto alguns são conduzidos a um serviço muito eminente e à autoconsagração da mais alta ordem, bendizemos a Deus pelos missionários que foram guiados pelo Espírito de Deus entre as tribos mais selvagens dessa cidade, para trabalhar entre os mais caídos e depravados, para erguer Cristo diante deles, para que ele possa elevá-los a si mesmo. Bem-aventurados homens e mulheres que são guiados pelo Espírito de Deus e trabalhos mais abundantes, pois mais abundante será a sua alegria. Acho que devo lembrar a todos vocês que, se vocês não estão fazendo nada por Jesus, o Espírito de Deus nunca os levou a essa ociosidade. Se você come gordura e bebe doce na casa de Deus, mas nunca faz nada pela casa, o Espírito de Deus não pode ter lhe ensinado essa preguiça abominável. Há algo que cada um de nós deve fazer, um talento confiado a cada crente. E se tivermos o Espírito de Deus habitando em nós, ele nos dirá o que o Senhor nos designou para realizar. Ele nos fortalecerá para fazer isso e colocará seu selo e bênção sobre isso quando for feito. Aqueles ramos mortos da videira que não produzem cachos para o Senhor, seja pela paciência do sofrimento ou pela atividade no trabalho, não têm evidência de que sejam da família da fé. Aqueles que não participam nos trabalhos para Jesus dificilmente podem esperar que no final serão participantes da sua glória com Ele.